Bem-vindos a mais um Papo do Alto, que esperamos que seja uma palavra de edificação vinda direto do trono de Deus para os nossos corações. Nas Sagradas Escrituras encontramos no livro de Atos que o apóstolo Pedro, de certa feita, subiu ao terraço para orar. E estando no terraço, encontrou-se num êxtase. E nesse êxtase espiritual, teve uma visão vinda dos céus, aquele grande lençol, e dentro dele toda sorte de animais. E ouviu a voz do Senhor que lhe dizia: Pedro, mata e come. Ao que Pedro respondeu o inimaginável: Não, Senhor. Pois se é Senhor, como lhe dizer não? E como dizer não debaixo de oração, debaixo de entrega, consagração, vivendo um êxtase, tendo uma visão e ainda ouvindo a voz e sabendo que é de Deus, do Senhor. E ainda assim, ao que Deus lhe diz, Pedro, não. Ora, este não, para mim mais parece rebeldia. Pois se é servo, que diga sim ao que o Senhor lhe ordena. Pois se o servo diz não, isto é rebeldia. É não exercer a mordomia que deveria exercer como servo em obediência ao seu Senhor, a sua soberania. Pedro era homem de revelação, mas o que lhe faltava era entendimento. Ora, é bom ter revelação, mas é ainda melhor, com a revelação, ter entendimento, para que, entendendo, compreendendo, façamos exatamente a vontade daquele que nos ordena e obedeçamos a ele, e assim possamos ser, por meio da obediência, abençoados. Pedro, como disse, era homem de revelação, tanto que nos dias do ministério terreno de Jesus, ao Jesus perguntar aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então contestou, dizendo: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ora, passado um pouco de tempo, Jesus, falando sobre a necessidade de sua morte e morte de cruz, Pedro tomou a parte e disse: Senhor, não fale isto. Ao que Jesus disse: Satanás, porque tu não cogitas nas coisas de Deus e sim nas coisas dos homens. És para mim pedra de tropeço. Como Pedro, que era uma pedra de edificação, se torna uma pedra de tropeço? Ora, numa construção, toda pedra fora do seu lugar é potencialmente uma pedra de tropeço. Por isso devemos estar exatamente no lugar onde nos convém estar, dentro dessa edificação que é a Igreja de Cristo. No dia em que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, também Jesus disse a ele: Também eu vos digo, tu és Pedro. Quando temos revelação de Cristo, logo uma segunda revelação se seguirá a esta, a revelação de quem somos. Mas como eu disse, precisamos de entendimento para que não estejamos fora do nosso lugar devido e não nos tornemos um problema em vez de uma solução na obra do Senhor.
faltava a Pedro compreender, entender aquela visão. E ele disse: Senhor, jamais entrou coisa imunda por minha boca. Parece-me que Pedro havia esquecido o que Jesus disse. Não é o que sai pela boca, perdão, não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai pela boca do homem, que contamina o homem. E desta maneira considerou Jesus puro todos os alimentos. Pedro ali estava numa situação que deveria compreender, que deveria entender. Até que chegaram aqueles enviados por Cornélio a ele, que para os judeus eram tidos como imundos, os gentios. Pedro então alcança entendimento e vai com eles. E nós conhecemos a história que Pedro, ao pregar e nem concluir sua palavra, já foram eles convertidos a Cristo e cheios do Espírito Santo. Então tinham a mesma experiência que os discípulos tiveram nos dias de Pentecostes. Ao passo que Pedro, diante de tal situação, disse: como negar água a quem Deus deu o Espírito? Ora, parece-me que Pedro agora alcançava entendimento. Mas o que me chama mais atenção em tudo isto é que, para ganhar os gentios, Deus não precisou mudar a Cornélio, precisou transformar a Pedro. Às vezes me parece que nós estamos querendo que, antes de serem salvos, os Cornélios desse mundo, os gentios desta vida, venham a ser transformados. Mas para ganhar os Cornélios, para ganhar os gentios, me parece que o que Deus precisa mudar não são os Cornélios, não são os gentios, são os Pedros, somos nós, é a igreja. Muitas vezes é a igreja que precisa ser mudada para que finalmente ela ganhe os gentios. Que possamos ser como Pedro, abertos à transformação que o Espírito de Deus deseja fazer em nossa vida. Pois ouviu Pedro aquela palavra maravilhosa de Jesus, quando ele, no dia da pesca maravilhosa, disse a Jesus: afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um pecador. E o Senhor disse: segue-me, e eu te farei ser pescador de homens. Quando nós seguimos a Jesus, Jesus nos faz ser o que nós temos que ser para pescarmos homens. Que Deus possa abençoá-los. Aqui é o pastor Aloísio, desejando que a graça do Senhor seja sobre todos, hoje e sempre. E até a um próximo Papo do Alto, se assim Deus nos permitir. Amém.